Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar num versículo bem específico, sabe? Malaquias 2, versículo 8. A gente vai usar como base alguns trechos de uma análise interessante chamada A Aliança Quebrada e o Caminho de Cristo. A ideia é entender o que esse versículo queria dizer lá atrás e o que ele ainda significa para a gente hoje. Isso aí. O versículo diz assim, ó: Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. É pesado, né? Uma acusação bem direta aos sacerdotes daquele tempo. Vamos desempacotar isso um pouco. Com certeza. E para a gente sentir o peso disso tudo, é fundamental olhar o hebraico original. As palavras usadas ali não são para erros pequenos, sabe? Por exemplo, vos desviastes, que no hebraico é sarten. Essa palavra vem de uma raiz que indica um afastamento sério do caminho certo, quase como uma apostavia mesmo, um abandono do propósito de Deus. Ah, entendi. Então não é um deslize qualquer, é tipo uma escolha de sair da rota divina. Exatamente. E quando fala o caminho, haderech, não é só uma trilha física, né? Simboliza todo o modo de vida que Deus tinha ordenado. E a parte fizestes tropeçar, Rikshaltem, isso aí coloca neles uma culpa direta, sabe? Ao fazer outros errarem. É como causar um escândalo espiritual mesmo. Nossa, isso dá outra dimensão. E a parte da aliança? Violastes a aliança de Levi. Que aliança era essa e o que significa violar nesse contexto? Boa pergunta. A aliança de Levi, bom, ela se refere ao pacto que Deus fez com a tribo de Levi. Eles foram escolhidos para o serviço no templo e, crucialmente, para ensinar a lei de Deus para o povo. Era um chamado sagrado de guiar espiritualmente. Certo, eles eram os guardiões e mestres da lei. Isso. Agora, violastes, que é shishatem em hebraico, essa palavra vem de uma raiz sharshat, que significa corromper, destruir, arruinar. E o impactante é que essa mesmíssima raiz é usada lá em Gênesis para descrever a corrupção da humanidade, antes do dilúvio. Uau! Sério? A mesma palavra? A mesma. Isso mostra a gravidade do que eles fizeram. Eles não só falharam, eles corromperam a essência do chamado deles, destruíram o propósito da aliança. Essa conexão com Gênesis é muito forte, da dimensão da falha. E uma falha tão grave assim no sacerdócio, parece que quase grita por uma solução, né? Como isso prepara o terreno para o Novo Testamento? Sem dúvida alguma, essa demonstração toda da incapacidade humana, né, de se manter fiel à aliança, ainda mais vindo daqueles que deveriam ser o exemplo, isso aponta diretamente para a necessidade de alguém maior, alguém que pudesse de fato cumprir o que eles não conseguiram. É aí que a figura de Jesus Cristo como sumo sacerdote perfeito se torna tão central na teologia cristã. Quer dizer, onde o sistema humano falhou por causa da nossa própria fragilidade, digamos assim, vem uma resposta divina e pessoal em Cristo. Faz sentido. Perfeitamente. A carta aos Hebreus, por exemplo, ela explora isso muito bem. Apresenta Jesus justamente nesse papel. Onde os sacerdotes de Levi se desviaram, Jesus diz, eu sou o caminho. Lembra? João 14,6. Lembro, sim. Onde eles fizeram o povo tropeçar na lei, Cristo veio para cumprir a lei perfeitamente e para levantar quem caiu. E o ponto crucial, onde eles quebraram a aliança de Levi, que era baseada em rituais, né? Cristo estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança selada com o próprio sangue dele, como está lá em Lucas 22:20. Uma aliança baseada na fé nele. Tá. Trazendo isso tudo para hoje, para o nosso contexto atual, sei lá, 2025. Como essa dinâmica toda da liderança que falha e da solução perfeita em Cristo se aplica? A gente vive num mundo com tanta informação, tantas vozes. Olha, é super relevante. A gente vive numa era onde o acesso à informação, inclusive a espiritual, é gigantesco, né? Mas também muito confuso às vezes. E aí o risco que Malaquias apontou continua existindo. Tem muita gente que, talvez como aqueles sacerdotes, pode acabar distorcendo a mensagem.
seja simplificando demais ou adicionando regras que não vêm de Deus. E aí, mesmo sem querer, acaba fazendo outros tropeçarem. Exatamente. Mesmo sem a intenção direta, podem acabar se tornando pedras de tropeço. O alerta de Malaquias nos chama para um discernimento constante, sabe? Um cuidado maior com o que a gente ouve, o que a gente segue e também o que a gente fala, né? Isso. Precisamos sempre checar. O nosso foco está em Cristo. Ele é o verdadeiro guardião da aliança, o mediador. Paulo reforça isso, né? Em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A pergunta que fica é, a mensagem que a gente vive e compartilha, ela está apontando claramente para Ele? Ou, de alguma forma, está escondendo Ele? Está dificultando o acesso? Então, para a gente resumir, Malaquias 2.8 não é só uma bronca antiga, funciona como um espelho, né? Reflete essa nossa fragilidade humana, especialmente em posições de liderança espiritual, e, ao mesmo tempo, por contraste, ilumina ainda mais a perfeição e a suficiência de Cristo. Ele como nosso sumo sacerdote e mediador definitivo. É isso mesmo. E acho que isso levanta uma questão bem importante para a gente pensar. Para levar para casa, sabe? No nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas estão ajudando a guiar as pessoas no caminho que é Cristo? Ou será que, mesmo sem perceber, a gente está colocando obstáculos na jornada delas? A nossa vida reflete a nova aliança que Ele inaugurou? Fica aí para a gente refletir. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti em humildade, reconhecendo que tantas vezes me distraí e me desviei do Teu caminho. Assim como os sacerdotes foram chamados a guardar a Tua aliança, eu também sou chamado a viver em fidelidade ao Senhor e a conduzir outros ao caminho da verdade. Perdoa-me, Pai, por toda vez que minhas palavras, atitudes ou negligências fizeram alguém tropeçar na fé. Purifica o meu coração e alinha os meus passos ao Teu Filho Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito e eterno. Ajuda-me a ser luz no meio da escuridão, a falar a Tua palavra com integridade e a viver de forma que outros vejam Cristo em mim. Que eu nunca me desvie da Tua verdade, mas permaneça firme no caminho que é Jesus. Capacita-me com Teu Espírito Santo para que eu seja fiel guardião da nova aliança selada no sangue do Cordeiro. Que eu viva para a Tua glória e seja instrumento de reconciliação e paz. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, eu oro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Malaquias 2:8 nos lembra da responsabilidade de permanecer firmes no caminho de Deus. Onde o homem falha, Cristo triunfa. Ele é o sumo sacerdote que não apenas guarda a aliança, mas nos traz uma nova aliança, eterna e inquebrável. Hoje somos convidados a renovar nosso compromisso com Ele. Que a nossa vida aponte sempre para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Permaneça fiel, não se desvie. Cristo é suficiente. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.